Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Dose Econômica. Para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo e o assunto de hoje é sobre as terras raras. Ganharam destaque essa semana justamente por conta aí de um acordo que a Ucrânia rejeitou com os Estados Unidos e que também envolve um certo aspecto a China. Então a gente vai explicar todo esse balaio aí, mas antes de mais nada eu te faço esse convite a você que não é inscrito aqui neste canal, mas que curte conteúdos de atualidade econômica com abordagem um tanto quanto mais divertida. Eu te faço esse convite para que dê aquela força aqui pra gente, porque acaba ajudando bastante o trabalho que a gente faz aqui na plataforma, beleza? Bom, como vivemos aí ainda, infelizmente, da guerra da Ucrânia com a Rússia ou da Rússia com a Ucrânia, seja a maneira aí como você está interpretando essa guerra, os Estados Unidos acabou propondo aí um acordo para a Ucrânia essa semana e protegeria o país em prol da Ucrânia ceder aí as suas terras raras, ou seja, dando preferência para os Estados Unidos na exploração desses minerais. E a Ucrânia, de uma maneira eu acho que até certa, né, no meu ponto de vista, disse não. E o objetivo dos próprios americanos em prol dessas terras raras não é só na parte econômica, mas é justamente para depender cada vez menos da China, já que a China aí é um grande produtor desses elementos. Mas antes da gente entender tudo isso, é importante a gente primeiro entender o que são terras raras e a importância delas. Para começar, as terras raras elas não são tão raras assim como diz no nome, né? Elas eram inúteis até um certo tempo. Depois, com o avanço da química e também da tecnologia, eles acabaram encontrando as suas respectivas funções. Então esses elementos acabaram se tornando importante conforme os estudos foram avançando, buscando ali extraído para o que eles servem. Por definição, as terras raras são compostos por 17 diferentes elementos químicos que fazem parte da família dos lantanídeos, adicionando também o ítrio e o escândio. E todos esses elementos são considerados metais. Além disso, eles têm propriedades muito importantes, já que foram descobrindo ao longo do tempo. E essas propriedades são baixa dureza, maleáveis, dúcteis, magnetizáveis, condutores de calor, condutores de eletricidades, sendo encontrados também não só na China, mas no mundo todo. Você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube através de um smartphone ou de um computador está utilizando aí terras raras, já que elas são importantes aí nesses meios de tecnologia, também no setor energético. Elas também fazem parte dos motores, principalmente elétricos, dos carros que são movidos a esse tipo de energia hoje em dia. Já que a gente está buscando uma economia cada vez mais sustentável, uma pegada mais verde, vamos dizer assim, tem aumentado cada vez mais a demanda por esses componentes, justamente para abrir mão ali dos combustíveis fósseis e tal. Só que existe um certo trade-off aqui. Para encontrar esses componentes de terras raras, precisa ter também degradação. Então, ou seja, a gente está buscando uma economia verde, mas também degradando o meio ambiente ao mesmo tempo. Então é uma coisa um tanto quanto, né, vamos dizer assim, contraditória. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E os processos de exploração desses componentes, eles são bem mais complexos e em alguns casos também mais custosos do que você, por exemplo, explorar o cobre, o lítio e outros componentes químicos. Mas de qualquer forma, aquele país, ou seja, aquela sociedade que tem o acesso maior as terras raras, eles acabam utilizando até mesmo com um certo poder de barganha. E é isso mesmo que a China tem feito nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, a China hoje tem as maiores reservas de terras raras
do mundo todo, seguido depois, de maneira até surpreendente para mim, com o Vietnã e logo Rússia e Brasil. E também não é só isso, na produção a China também lidera. Infelizmente, o Brasil, ele por mais que tenha grandes reservas de terras raras, ele explora muito pouco, sendo que um dos poucos projetos promissores se encontra em Poços de Calda. Então a China ela tem uma grande vantagem na utilização desses recursos, não só na parte da reserva, mas também na produção e no comércio também. E a relação da China com as terras raras não é só de hoje. Isso vem, há muito tempo, desde a época, até mesmo antes da Revolução que ocorreu na China, da Revolução Comunista. A China já explorava as terras raras de uma maneira até um tanto quanto tímida nos anos 50, acabou se intensificando um pouco mais na questão do processamento nos anos 60 e em larga escala já nos anos 80 e 90. Então a China ela já via isso com uns bons olhos lá atrás. Tanto é que tem uma frase muito famosa de um ex-líder político chinês, que foi o Deng Xiaoping, onde dizia que o Oriente Médio tem o seu petróleo e a China tem as terras raras. E diante desse potencial, a própria China enviou vários cientistas ao redor do mundo para melhor refinar as terras raras para conseguir tirar o máximo de proveito possível. Então, agora que a gente acabou compreendendo todo esse poder chinês diante desse setor e da inteligência da China em reconhecer há muito tempo as terras raras que seriam benéficas para o futuro dela, as peças agora começam a se encaixar aqui no nosso vídeo. Os Estados Unidos, sabendo então e competindo ali com a China pela hegemonia global, quer cada vez mais depender menos dessas terras raras que são encontradas na China, buscando encontrar outros locais. E um desses locais surgiu aí com a questão da Ucrânia, já que a Ucrânia também tem terras raras. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E não é só os Estados Unidos, tá? O Japão e a União Europeia também têm procurado outros países para comprar terras raras, justamente para depender também menos da China. E a China tem utilizado essa influência para usar como poder de barganha para fazer negociações com várias outras nações. Então é um cenário assim que eu vejo de grande positividade para a China, embora para outros países não, mas a gente tem que reconhecer que em relações internacionais que envolve principalmente essas questões de commodities, países que têm um certo poder sobre uma determinada commodity, eles vão utilizar isso como poder de barganha e não tem nada de errado. Por fim, não vejo ainda um desfecho tão, vamos dizer assim, claro nessa história toda. Se a China ainda vai continuar usando as terras raras como poder de barganha, se os Estados Unidos e outros países vão conseguir encontrar terras raras. O que eu gostaria mesmo é que o nosso país explorasse cada vez mais esse potencial, já que o Brasil tem grandes reservas. O problema realmente está no custo de exploração dessas reservas, já que não é um custo baixo e também ele é complexo, mas eu vejo que a gente pode sim aproveitar esse grande potencial que o nosso país tem para estar dependendo cada vez menos assim de outros países. Eu fico por aqui então hoje, espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu te espero então na próxima semana com mais um assunto aqui no Dose Econômica. Um grande abraço. Tchau, tchau.